e minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos as considerações dessa lição de hoje, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão oportuno de podermos pegar a Tua Palavra e buscar nela, Senhor, o sustento para a nossa fé. Nos capacite à devida compreensão do tema que estudaremos e que tenhamos condição de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam, para cumprirmos assim com a missão que Tu tens confiado a cada um de nós, de irmos a todo mundo, a todo povo, tribo e língua, pregando o Evangelho no mundo ao nosso redor. Te suplicamos agradecidos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ensinando discípulos, parte 2. Muito legal esse tema aqui. Aqui nós temos Marcos capítulo 10, verso 45, que diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi uma revelação que Cristo fez, que os discípulos, quando ouviram, não acreditaram na realidade do que estava ouvindo. Que Jesus estava prevendo a sua morte e ressurreição. O choque dele falar da sua morte de forma antecipada, de forma profética, era tão pesado que quando ele lançou a questão da ressurreição como solução desse grande problema, entrava no ouvido e saía no outro. Eles não conseguiam assimilar sequer a questão da morte. Tenta imaginar comigo, irmãos, ele andando com aqueles 12 apóstolos e uma multidão gigantesca de pessoas que acompanhava, e a quantidade de milagres que eles assistiram, meus amados, não dá para realmente assimilar esse tipo de informação que ele deu diante de tanto espetáculo vital, diante de tanto espetáculo incontestável, que os milagres que ele fez foram coisas realmente fora do conteúdo normal da vivência humana. O que eles assistiram ali era coisa de divindade. O próprio Deus, o Eterno, o Pai dele, através de Cristo, estava curando. Porque nós sabemos, teologicamente, que Cristo não podia usar os seus poderes, porque ele tinha que dar exemplo como homem. Por isso que ele nasceu, cresceu, viveu aqui. Esses 33 anos e meio que ele viveu aqui, viveu como mortal. Aí ele morre a morte eterna que ninguém nunca teria provado, mas como ele não pecou, ele ressuscita da morte eterna. E sim, após a sua ressurreição, ele revestiu-se da sua divindade, que já existia, mas ele tinha guardado sem usar os seus poderes. Estava embutida nele sem ele usar. Por isso que ele diz que as obras que eu faço não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. E vocês farão obras maiores que essa, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: lança-te daqui ao mar, e ele o fará. Então tudo isso ele deixou claro, porque se ele deixa exemplo como um ser divino, como que serviria para nós como ser humano mortal? Não serviria. Então Paulo comenta que ele foi o segundo Adão. Ele veio para consertar a presepada do primeiro, consertar a presepada do primeiro, para salvar inclusive o primeiro, garantir a salvação do primeiro. Então ele fez isso. Então ele, como mortal, ele viveu e cresceu, e o Pai fazia as obras por intermédio dele. Então todo esse trabalho que eles assistiram foi um trabalho de divindade, porque milagre só Deus é que faz. Então Deus usou o Filho dele para fazer aqueles milagres durante o ministério de Cristo. Cristo, ele tinha uma conexão tão forte com o Pai que tudo que ele falava acontecia. Então era instantâneo. Ele era um Deus homem, mas não podia atuar como Deus. Por isso que ele disse que é o Pai que faz por intermédio dele. Agora, depois da ressurreição é diferente. Inclusive, outro detalhe interessante: depois que ele ressuscitou, ninguém reconheceu ele, justamente porque ele se revestiu da divindade, da sua forma original que toda a vida ele teve.
A forma de quando ele encontrou com Abraão, lá no passado. Abraão preparou um bezerro cevado ali, cordeiro, preparou bolo, e os outros 2 anjos seguiram viagem depois para destruir Sodoma e Gomorra, lembra? Pois é, lá no Sinai, quando ele teve com Moisés, foi ele que esteve lá com Moisés e deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Então, nós estamos falando de Deus, potencialmente Deus. Mas aqui na terra, quando ele se projetou em Maria, quando a Santíssima Trindade fez esse trabalho da encarnação de Cristo, ele foi concebido como um ser humano mortal. Ele nasceu, cresceu, viveu como mortal. É um Deus homem, Deus em potencial, mas homem. E como homem ele fez tudo o que ele fez, conectado com o Pai, e alcançou êxito o suficiente para ele morrer a morte eterna e ressuscitar dela, justamente porque não tinha pecado. Mas para os discípulos que não tinha como eles entender tudo isso, o simples fato que na cabeça deles era Jesus que estava fazendo milagre. E Jesus mandou ele na missão dos 12, na missão dos 70, e eles fizeram milagre igual Jesus. Pedro, inclusive, nós temos registro aqui em Atos dos Apóstolos de Pedro ressuscitar Dorcas. Então houve ressurreições também dos discípulos. E no passado, Elias, Eliseu, existem registros de conexão de fé poderosa de mortais com Deus, e Deus atuou através desses mortais que se entregaram de forma plena a Deus. Então, irmãos, os discípulos ouvir isso aqui, para eles, era muito pesado. Fechava o tempo todinho, escurecia as vistas daquele ser maravilhoso que ali estava, dizendo que ia morrer. E quando ele chegava a falar da solução que ressuscitaria ao 3º dia, pronto, é como se nem tivesse ouvido que ele falou que ia ressuscitar. Tanto que quando ele morreu, esse cara achou, não me engano, e nem passou pela cabeça que ele ia ressuscitar. Os fariseus não esqueceram que ele falou que ia ressuscitar. E tanto que mandou os guardas ir lá selar, mandou o Império Romano, exigiu do Império Romano que os túmulos deles fossem selados com aço, com ferro, para que não acontecesse o furto do corpo e os discípulos viessem a alegar que ela teria ressuscitado e a segunda mentira fosse maior do que a primeira, na opinião deles, entre aspas. Foi assim que eles falaram. Então, mas os discípulos ficaram chocados com essa informação. Mas nós vamos chegar aqui e detalhar melhor esse assunto daqui mais um pouco. Vamos para o segundo tema, que é um assunto delicadíssimo, inclusive. O plano de Deus para o casamento. Aqui nós entramos em Marcos capítulo 10, versos de 1 a 12, que é um assunto extremamente delicado. Por que ele é delicado, esse assunto? Porque está tratando de divórcio. E aí existem algumas questões que nós temos que colocar em consideração antes de aprofundarmos nesse conteúdo. Irmãos, a questão em si do divórcio. Nós sabemos que pela história de Israel, eles acabaram ao longo da existência do judaísmo, quando surgiram as seitas de fariseus, de saduceus, essênios, zelotes, também surgiu a linha de escola, tanto a escola de Shammai, que era uma escola mais restritiva, como a escola de Hillel, que era mais frouxa e era o que estava atuando basicamente nos dias de Cristo, que quase que por qualquer motivo se permitia o divórcio, facilitava muito a questão. Mas veja bem, a grande questão em si, Deus autorizou ou não autorizou o divórcio? Aí está a questão. Se nós formos em Deuteronômio 24, de 1 a 4, nós vamos ver que Deus autorizou sim. Tanto que quando os fariseus abordaram a Cristo com essa questão, aqui está dizendo, do verso 2, olha, aproximando-se dele alguns fariseus, para o experimentar, lhe perguntaram, é lícito o homem repudiar a sua mulher? E Jesus respondeu de cara, o que vos disse Moisés? Então, quando Jesus pergunta o que vos disse Moisés, ele está jogando os indivíduos nos textos que se seguem, né? Deuteronômio, capítulo 24, verso de 1 a 4. E se nós formos lá ler sobre essa questão, relatada lá em Deuteronômio, que Jesus aqui no verso 4 comenta que é pelas durezas do vosso coração que Deus realmente permitiu o divórcio e permitiu. E lá vocês vão ver que, inclusive, do verso 1 ao 4, essa mulher que é citada lá na exemplificação do divórcio autorizado por Deus,
que ela poderia ser rejeitada, sim, repudiada, quando acontecia, o caso ali foi usado uma mulher que teria um defeito físico, que descobriu depois do casamento, aí o cara ficou contrariado, então ele podia dar carta de divórcio para ela. Foi um exemplo citado. Mas ali mesmo cita que ao ela procurar um segundo, ou terceiro, um quarto marido, e se todas fossem a repudiando, ou seja, então o novo casamento é bíblico também. Não só o divórcio é bíblico, como a nova núpcia também é bíblica. É o que está relatado aqui em Deuteronômio, capítulo 24, verso de 1 a 4, e não foi eu que escrevi. Agora, são fatos que nós temos que colocar separado e conduzirmos passo a passo. Vamos entender isso aí direitinho, para entender o nível de seriedade dessa polêmica e desse assunto. Primeira coisa, o propósito do casamento é para um fazer o outro feliz, não é? Isso é bíblico. Quem fez o primeiro casamento? Aí é outra polêmica que já entra. A maioria dos casamentos que a gente vai assistir nas igrejas, chega lá e disse Deus: deixará o homem seu pai e sua mãe, deixará a sua mulher e se tornarão só carne. Aí a primeira mentira colocada, ou o primeiro grande engano, ou grande equívoco, né? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 23 e 24, abre dizendo, e disse o homem. Não foi Deus que disse isso, foi o homem. E nós estamos falando de que homem? Um homem de raça pura, que tinha um padrão de casamento que ele estava estabelecendo ali. Ele estava fazendo o seu próprio casamento. Ele estava dizendo isso aqui, que os outros dizem que foi Deus que disse, mas autorizado por Deus, é evidente. Então, ele, Adão, e disse o homem, confira lá na sua Bíblia e veja: deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos tornarão a sua carne. No verso 23, ele dá o nome da mulher de varoa, que foi tirado do varão, e em seguida ele diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, esse é o grande X primeiro da questão. Mas de um casamento padrão perfeito, um padrão que eles conseguiam se amar a tal ponto que por nada desse mundo haveria problema suficiente para sequer imaginar, ter um pesadelo sequer de um dia existir divórcio. Então essa é a grande questão, a abertura do tema está aí. Deus aprecia o divórcio? Não. Malaquias 2,16, ele é bem claro, Deus detesta o divórcio. E quando foi dito isso para Malaquias, que Deus detesta o divórcio, é justamente por causa da bagaceira que eles já vinham fazendo, distorcendo as intenções originais da permissão de Deus, e que se foi desenvolvendo nessas escolas que nós temos aqui, chegando aos dias de Cristo. A escola de Iléu, por exemplo, já tinha vacalhado com o negócio abertamente, com a questão de divórcio. Mas vamos lá, já que nós mexemos na ferida, vamos acabar de mexer. Então veja bem, nós sabemos que Novo Testamento tem só um único livro, por enquanto, que foi encontrado, que é o de Mateus, que foi escrito em aramaico, está lá em Cesareia, no museu. O resto tudo é cópia de cópia. E essas cópias de cópias, infelizmente, irmãos, foram combatidas e foi feita alterações em várias situações. Se você for, por exemplo, lá no texto de Lucas 23:43, quando o bom ladrão pede a salvação para Jesus, Jesus fala para ele: ainda te digo que você hoje vai estar comigo no paraíso. Nem Jesus ia estar lá, irmãos. Isso foi uma agressão, isso foi uma alteração que confronta, distorce o tema bíblico da imortalidade da alma e da ressurreição. Nem Cristo estaria lá nesse momento. Ele morreria e passaria 3 dias. E quando ele ressuscitou no Evangelho de João, quando trata do tema da ressurreição, a Maria lá, confundindo ele com o zelador do cemitério, que ele não reconheceu ele revestido da divindade, ela foi abraçar ele quando ele a reconheceu, e ele impediu, falou: não me toque, porque eu ainda não subi para o meu pai. Ele afirma que não subiu. Não foi eu que disse isso, está escrito na Bíblia. Então, irmãos, a Bíblia vai deixar de ser Bíblia por isso? Vai perder a credibilidade? Não, irmão, não vai, em absoluto. É por isso que nós temos o Espírito Santo para nos guiar na palavra escrita e na palavra viva. Tanto que tem a explicação para tudo isso, e nós conseguimos dirimir essas dúvidas e conseguimos dissolver esses problemas e continuar com esse livro tão sagrado
é o único sagrado do mundo inteiro, do planeta todo, e que nos conduz de fato aos caminhos de Deus. Mas temos que admitir que esse livro foi combatido. E dentre esses textos combatidos, dentro desse assunto mesmo aqui, lá no livro de Mateus, no capítulo 19, verso 9, tem um texto lá que está entre parênteses. E se você for até lá no rodapé da sua Bíblia lá embaixo, está falando que os textos entre parênteses ou entre colchetes não constam dos originais, foram acrescentados. E lá o que está entre parênteses? O que está dizendo lá? Que aquele que casar com a repudiada também comete adultério. Então isso não está escrito na Bíblia, está descartado isso aí. E as religiões formam tradição em cima disso, e formam um monte de cavalo de batalha, e cria maior confusão de entrar nesses assuntos que não é da alçada religiosa. Porque só um juiz de paz faz um casamento, e só um juiz de direito desfaz. Casamento nunca foi assunto religioso, é assunto de cunho civil e não religioso. Eu não tenho nada contra fazer casamento dentro de igreja, inclusive para fazer o casamento dentro de igreja, seja o papa, seja padre, pastor, todos têm que ter uma procuração do juiz de paz para fazer, para ter valor com efeito civil. Do contrário, não tem valor. Casamento só no religioso não tem valor nenhum, como casamento em si. Casamento em si é com efeito civil. E ir lá para fazer com efeito civil precisa da procuração do juiz de paz. Então, se é assunto que só um juiz é que faz e um juiz que desfaz, não é de cunho religioso. Então, igreja nenhuma tinha que estar batendo colher de pau em cima disso, e muito menos fazendo regrinha em cima disso. O cara que junta com a mulher lá, tá em adultério. O que é adultério? O que tem a ver adultério com ajuntamento? Desde quando? Se Adão e Eva, não foi ajuntamento que teve, não? Me poupe, irmãos, me poupe. Então, olha, esse assunto é muito delicado, mas a verdade, ela tem que ser dita. É um empecilho enorme em questões batismais, a questão de divórcio, novas núpcias, mas é assunto que religião nenhuma deveria bater colher de pau, porque é assunto de cunho civil e não de cunho religioso. Se o casamento não tem mais o propósito de um fazer o outro feliz, esse casamento, infelizmente, já faliu. Ele perdeu o rumo. A pessoa vai forçar uma união que vai gerar que tipo de criança, que tipo de filhos que eles vão criar. Ou mesmo depois de adulto, que os filhos já casou, tá para lá, tá para cá. Então, viver um amargurado com o outro porque não é feliz mais, não consegue. Então, tem que repensar, tem que rever essas coisas. Porque a palavra de Deus, o que ensinou de casamento, a referência que nós temos é Adão e Eva. E lá era raça pura. Saiu de lá, a confusão começou. E aí o trem desandou para tudo quanto foi lado. E essa questão, lá na região do Oriente Médio, como foi a região que iniciou as primeiras raças, vamos dizer assim, ali acabou se desenvolvendo até bigamia, trigamia, poligamia. E Deus nunca interferiu nessas questões. Questões culturais, Deus não interferiu. Deixou cada cultura se ajustar ao seu tempo e ao seu modo. Atos dos Apóstolos, que batizou milhares ali em um só dia, eles não entraram nessas questões também, nem ficha batismal, nem nada, e foi batizando e ensinando e orientando a turma. Casamento monogâmico é coisa do mundo ocidental para cá. E está muito bem, obrigado. Mas a questão é que Deus não interferiu nessas questões culturais. A Bíblia é muito ampla nisso, ela dá conselhos, mas não interfere. O divórcio está aqui, Deuteronômio capítulo 24, verso 1 a 4, ele é bíblico. E as novas núpcias, no mesmo texto, também é bíblica. Apesar de Deus detestar. Então, quando nós vamos aqui para o Evangelho de Marcos, que está tratando desse tema, vocês observam que aqui, até no verso 9, do verso 1 ao verso 9, Jesus estava em público ali, ele não teria aprofundado nessa questão, dando apenas a resposta. O que Moisés ensinou? Pronto, então faz o que Moisés ensinou. Em poucas e boas, Jesus estava dizendo isso, e só fez isso pela dureza dos vossos corações, que Deus autorizou. Mas quando chega aqui, a partir do verso 10 em diante, está dizendo aqui, ó, que em casa os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. É aqui que vem o início. Ao que lhes respondeu: qualquer que repudiar a mulher e casar com outra, comete adultério contra ela.
E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Aqui cai no mesmo problema que Mateus 19, verso 9, que eu citei agora mesmo. Irmãos, se Jesus aqui, no verso 3, ele disse: o que vos ordenou Moisés? Ou seja, Jesus endossou o que Moisés orientou, que está em Deuteronômio capítulo 24, de 1 a 4. Então, se Jesus endossou, como que agora aqui para os discípulos ele ia desendossar? Como que ele ia negar aquilo que ele já tinha afirmado lá atrás? Entende, irmãos? Então aqui tem uma questão de interferência contextual. Houve uma agressão nos textos, porque Jesus não ia acabar de falar uma coisa aqui para uma multidão e para outra ali ele ia falar outra coisa, que não tem nada a ver. Então, para mim, não, no meu ponto de vista pessoal, baseado nos estudos, esse tema está encaixado junto com o tema de Lucas 23, 43. Foi uma alteração, está fora de parênteses e tudo, está ali para conduzir o assunto da forma que esses estudiosos que fizeram essas alterações durante o período da igreja primitiva, lá na altura entre o segundo e terceiro século da era cristã, fizeram o que fez. O Jerônimo, inclusive, foi muito nobre em mencionar que quando alguma alteração que foi exigida pelo Papa Damaso, então na época, pelo bispo de Roma, o Papa Damaso, né, na época, quando ele fez alguma alteração, ele afirmou, ele diz que colocaria entre parênteses essas coisas, justamente para tentar nortear assuntos que estariam corretos, ou de assuntos que não pertenciam ao original. As ajeitadinhas, né? Então, como essa de Lucas 23, 43, para mim essa aqui é outra, sem sombra nenhuma de dúvidas. Em suma, o propósito do matrimônio é o de Adão, é de ser uma só carne. A partir do momento que a coisa não está dando para ser uma só carne, acabou. Fica cada um para um lado, não é uma só carne mais não. Entende, irmãos? Se tem jeito de trabalhar para ser uma só carne, aí o casamento está dentro do propósito de Deus. Mas se não tem, já era. Se não dá para ser uma só carne mais, então acabou. A questão de ir lá e passar o documento é só mera formalidade. Ainda que fosse pecado o divórcio, qual é o único pecado imperdoável que nós já estudamos nesse tema do Evangelho de Marcos? Pecado contra o Espírito Santo. Porque lá mesmo diz que todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas o pecado do Espírito Santo não. E é interessante, né, que esse assunto do divórcio, novas núpcias, na maioria das religiões, acaba se tornando pecado imperdoável, porque essas pessoas são condenadas para o resto da vida da igreja. O ancião não pode ser ancião mais, o pastor não pode ser ordenado mais, e confusão, e aí vai embora, um monte de regrinha, de tradição, que eu quero ver como é que vai fazer lá na porta do céu. Porque hoje esse projeto está na porta do céu, dizendo quem vai entrar e quem não vai, né? Porque se o indivíduo não batizar não vai entrar no céu, pela tese bíblica, né? Apesar que o bom ladrão entrou, né? E outros vão entrar também. Deus não vai aceitar injustiça de forma alguma. Mas em tese, esses caras se colocam assim, né? Não, então esses não podem rebatizar mais, etc. E fica daquele jeito, vai criando cavalo de batalha, impedindo a pregação do evangelho, impedindo o avanço da causa, né? Aí eu quero ver como vai encarar o Deus vivo, que o próprio Deus não interferiu nessas questões, que são questões culturais, e as religiões interferem, bota a colher de pau e arruma confusão, ao invés de arrumar solução. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Casamento é para ser uma só carne. Se está cada um por lado, já acabou. Só está faltando a formalidade de passar a régua e seguir em frente. E biblicamente não tem pecado nisso não. Fica ligado. Fica atento, porque a nossa vida é muito curta e passa muito rápido, como um sopro. E aí a felicidade que todos têm direito de buscá-la, fica onde? Quem é que vai satisfazer ou consolar o seu coração? Entende, irmãos? Nós precisamos ser felizes, todos. E quem acostumou casado, não acostuma sozinho mais. Sufoco é sufoco.
Então, se fica sozinho, vai sofrer, vai ficar deprimido. E todo mundo tem direito de ser feliz e de ter uma companhia para viver, para passar os dias na terra que Deus dá. Quem nasceu naturalmente para não casar, não casa. Já nasceu desse jeito. Já nasceu eunuco de nascença. Então, como a Bíblia apresenta. Mas fora isso, não. Fora isso, está fora de cogitação. Nós naturalmente nascemos para casar, para formar família. E não seguir um caminho depressivo, ou um caminho tortuoso, antibíblico, abominável, como tem por aí registrado pelo homossexualismo no mundo inteiro, e gerando tristezas e mais desastres emocionais pela história da humanidade. Jesus e as crianças, terceiro tema. Irmãos, aqui nós temos em Marcos 10, de 13 a 16, um claro exemplo de que Cristo mostrou que as crianças são uma referência, um padrão referencial de comportamento de pessoas que têm o coração daquele jeito, né? De pessoas que vão herdar o reino eterno, que vão ser cidadão do reino eterno. Uma pessoa que é convertida de verdade, irmãos, consegue ter o coração semelhante ao de uma criança. É limpo na amizade, é limpo na pureza, é limpo. Ele se relaciona com os outros com o coração limpo. Ele não se aproxima dos outros com segundas intenções. Por quê? Porque ele ama de fato, aprendeu a amar com o poder da palavra, aprendeu a amar com Jesus. Então, essa é uma referência. Esses apóstolos, no dia que eles converteram de verdade mesmo, lá no período da igreja primitiva, que eles caíram a ficha, eles amaram a ponto de se doar. Doar a vida de tal forma que todos eles foram sacrificados. À exceção de João, que eles tentaram matar e não deu certo, jogou no caldeirão de óleo fervendo, mas amou demais. E deixou muitos relatórios escritos para nós, livros e cartas, coisa mais linda, de pessoa que aprendeu a amar de fato. Então, é uma referência. As crianças, a forma de pureza que elas têm no coração, é uma referência para mim e para você, de cidadãos que um dia vai entrar no reino de Deus. E Jesus, inclusive, chamou muita atenção dos discípulos, porque eles queriam repelir das crianças chegar, e deu a dura neles, mostrando que eles estavam trabalhando no sentido inverso. Ao invés de usar aquelas crianças como referência, eles estavam querendo repelir. Jesus deu uma dura neles, e aí eles passaram a olhar com outros olhos as crianças, que na época era jogada para os lados como se fosse cachorro, animal. A mulher também era muito rejeitada. Inclusive, aquele assunto que eu comentei no tema anterior do divórcio era para proteger a mulher. E quando o trem vacalhou na escola de Iléu, passou a prejudicar a mulher mais ainda. Voltou a ficar pior que nos dias de Moisés. E criança era considerada dessa forma também, descarte. Tinha culturas ali que eles chegavam a jogar nos rios crianças que nasciam com deficiência. Ou jogavam as mulherzinhas no meio das matas para lá, que quem achava ia cuidar, ia criar. Isso era coisa comum em algumas culturas antigas, porque eles não davam muita importância, ou quase importância nenhuma, para as crianças. E Jesus aqui promoveu muito isso, bateu contra isso de cara, e ensinou para os discípulos, porque eles iam atravessar muitas culturas e precisariam valorizar e ter como referência as crianças, independente do sexo dessas crianças, se do sexo masculino ou se do sexo feminino. Pense nisso, amado irmão. É a mesma referência para nós hoje, muito séria, o coração limpo de uma criança. Assim nós devemos ter o nosso. No quarto tema, o melhor investimento. Irmãos, aqui nós temos Marcos capítulo 10, de 17 a 31, nós temos a história do jovem rico, que todos conhecem. E bate daqui, bate dali. Jesus citou vários dos mandamentos para mostrar que estava se referindo aos 10 como padrão de educação de quem quer um dia entrar no céu, que ele perguntou: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a salvação, não sei o que. Jesus mandou guardar os 10 mandamentos e citou vários dos mandamentos. Na realidade, o mandamento não salva, né? Mas Jesus sabia o que ia dar o resultado dessa conversa e já citou de propósito, só para testar ele. Ele achou que ia testar Jesus, Jesus acabou testando ele. E, no entanto, Jesus provou, quando ele falou que guardava desde a infância, Jesus provou que ele adorava outros deuses diante de Deus, né? Ele era um homem rico, virou as costas e foi embora. Quando Jesus falou que era para dar para os pobres, seguir Jesus. Em primeiro lugar, essa riqueza que ele tinha
para as dificuldades que a igreja primitiva ia passar logo à frente após a ressurreição de Cristo, a perseguição que a igreja sofreria, a riqueza daquele jovem rico somaria muito ao avanço da causa. Seria muito importante se esse jovem rico tivesse dado ouvido a essa questão no momento em que foi dito o que foi dito para ele. Entende, irmãos? Teria um valor expressivo no avanço da causa, aonde a pobreza era quase que absoluta em todas as culturas daquela época. Eram minorias absolutas que tinham riquezas. Nunca foi maioria. E a orientação que Jesus deu foi muito séria. E Jesus acabou provando que ele não adorava, que ele adorava outros deuses diante de Deus, não guardava todos os mandamentos, né? E é o que aconteceu. Mas o melhor investimento é o reino de Deus, sempre foi. Não ser amante das riquezas e do que nós possuímos, seja do pouco ou do muito, porque se apegar muito acima do amor que temos pelas coisas do reino de Deus, essas coisas vai fazer conosco como fizeram com a mulher de Ló. Pense nisso, muito sério. No quinto tema, vocês podem beber o meu cálice? Irmãos, esse tema aqui é um tema muito delicado também. Marcos capítulo 10, de 32 a 45. Veja que do verso 33 ao 34, mostra que os escribas e os fariseus, eles ordenarão e sereis entregues aos gentios. Veja, meus irmãos, ele está dizendo que eles ordenarão a morte dele. E ele seria entregue aos gentios, e os discípulos mais tarde também iam passar pelo mesmo. Fruto do mesmo tipo de promoção, que esses líderes religiosos estariam pressionando no governo, porque eram homens ricos, eram homens que pagavam muita arrecadação para o governo romano, para o Império Romano, e tinham poder de barganha com o Império Romano. E com isso exigiram o assassinato de Cristo, porque não foi uma execução legal, então foi assassinato. Então eles exigiram, por isso que Pilatos lavou a sua mão, que sabia que aquilo era um assassinato. Conhecedor da lei como ele era. Mas Jesus, ao citar esses líderes de igreja, deixa bem claro que essa religião, que era a religião de Cristo então na época, essa religião era a religião do evangelismo mundial, irmãos, que tinha a obrigação de evangelizar o mundo. Por isso que Cristo chamou 12 apóstolos judeus. E até o ano 34, segundo a profecia, seria o período para o povo judeu, segundo o profeta Daniel, ele manteve esse critério. Após o ano 34, com o apedrejamento de Estevão, eles expuseram ao mundo que rejeitaram a Cristo e o cristianismo de vez, apedrejando Estevão por decreto de lei que eles conseguiram legalizar, de perseguir o cristianismo diante do Império Romano. Os primeiros 100 anos da era cristã, desde o ministério de Cristo em diante, foram especialistas, os judeus, em perseguir cristãos. E tiveram uma grande parceria do Império Romano para isso. A partir do ano 100, até por volta do ano 313, nos dias do Império Romano, no governo de Diocleciano, a perseguição já foi exclusiva do Império Romano, que assumiu o comando a partir do ano 100 para frente. E entre o ano 313 ao ano 323, que então Constantino, filho de Diocleciano, assume o governo, ele gera 10 anos de tolerância religiosa contra os 10 de 303 a 313 do pai dele, de intolerância, que sacrificou cristãos numa carnificina tremenda no Coliseu Romano. Então, dentro dos 10 de tolerância que Constantino promoveu, ele promoveu a mudança da lei de Deus, aonde vem o domingo no lugar do sábado, o dia do sol, que ele era adorador do sol. E mais tarde ele se converte, e por volta do ano 328 ele foi batizado por Eusébio, mas aí o domingo já tinha ficado estabelecido dentro da igreja. E o sábado passou para o lado. Através do catecismo dominical que foi usado então esse documento para registrar a estabilidade desse dia espúrio de guarda antibíblico, o dia de domingo, e que contaminou o cristianismo dentro do cristianismo. Isso aqui é um caso muito delicado, que Jesus profetiza tudo andando tranquilo e tudo da sua morte.
que é o tema de abertura da lição, onde ele fala que não veio para ser servido, ele veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele estava aqui completando esse raciocínio, deixando claro que ele seria entregue aos gentios para ser morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. E isso chocou muitos discípulos ouvir isso. Foi por isso que lá em Marcos, no capítulo 15, verso 33 ao 47, ele fala que o seu batismo que ele se refere ali seria sua morte e sepultamento, perguntando para ele: vocês conseguem viver o meu batismo que eu batizo, etc., e tomar o meu cálice? Então isso é sério, irmãos. E não é fácil servir a Cristo de verdade, tem que estar preparado para tudo. Deixar o eu divino dirigir a nossa vida. O nosso eu, o nosso velho homem, tem que ser sepultado. Essa é a vida do converso. E o batismo que nós temos que receber, de verdade, os 3 batismos, é o da água, o do Espírito Santo, que é a conversão absoluta, e o do fogo, que é o entusiasmo necessário vindo do Espírito Santo para cumprir com a nossa missão, diante de todo mundo, e pregar o Evangelho no mundo ao nosso redor, a todo o povo, tribo e língua. No 6º tema, o que você quer que eu lhe faça? Um texto interessante aqui com Bartimeu, né? Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. Jesus perguntou isso para ele, porque quando ele escutou aquela barulheira dele: oh, Jesus, filho de Davi! Jesus viu que aquele camarada era muito mais profundo do que todos que estavam ali em volta dele. Não só tinha certeza que ele era um descendente de Davi, como tinha certeza absoluta que ele era o Messias, que viria e que curaria, teria poder de curar, porque ele ouviu muitas histórias de Jesus ter curado. Então ele associou claramente o filho de Davi ao Messias prometido na Bíblia, que nasceria na descendência de Davi, na tribo de Judá, que era na família, na raiz de Davi, como veio profetizado das Escrituras Sagradas. Aquele Bartimeu que estava ali sabia de forma bem clara quem que estava bem ali chegando, e não parava de gritar. E Jesus manda chamar justamente porque chamou a atenção dele. E perguntou para ele: o que quer que eu lhe faça? E ele disse: que me cure. Jesus, só pela tua fé você já foi curado. Pá, o cara, sem tocar nele, sem falar nada, só olhou para ele e disse. Ele simplesmente viu e pronto, acabou. Uma cura extraordinária, somente na ordenança, baseada na fé que ele tinha, na certeza absoluta que ele tinha nesse que o curou. Coisa linda, né, meus irmãos? E o 7º tema, a porta estreita. Desejar a todas as nações, para Colossenses 17, diz o seguinte: para os que, como o jovem rico, têm altas posições e grandes riquezas, talvez pareça sacrifício grande demais abandonar tudo a fim de seguir a Cristo. Mas essa é a norma de conduta para todos que quiserem se tornar seus discípulos. Nada menos do que obediência pode ser aceita. É porta estreita, irmãos. Não é fácil, não, é apertado. Mas a entrega do seu próprio eu é a essência dos ensinamentos de Cristo. Às vezes a linguagem usada por ele pode parecer autoritária, porque não há outro modo de salvar as pessoas a não ser removendo as coisas que, mantidas, corromperão todo o ser. Ó Senhor, nos estimule, nos ensine a andar pela porta estreita, e que possamos amar essa caminhada rumo à Canaã celestial, pura assim como está na tua palavra, e capacita-nos a devida compreensão dos temas da tua palavra, e que tenhamos sempre condições, não só de entender, mas de ensinar aos que nos servem. Te suplicamos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita
mais.